Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Prometo que esse vai ser o último vídeo de hoje, mas eu prometo porque falta 10 para meia-noite e eu tenho certeza que esse vídeo vai demorar mais do que 10 minutos. Perdão pela minha cara, eu tô com muita dor de cabeça e eu tô num dia muito ruim também, tô bastante batido. Geralmente em dias assim eu me escondo, mas eu decidi aparecer porque eu quero que vocês conheçam essa minha versão também, essa minha versão abatida. Vocês têm todo o direito, a escolha é sempre de vocês, se vocês vão assistir ou não. Pela minha cara tá boa ou tá ruim, pelo menos eu quero que vocês possam conhecer assim, os dois lados, e qualquer dia eu streamo umas partidas de rotas para vocês saberem qual que é o meu lado agressivo também, violento, desrespeitoso e descontrolado. O título desse vídeo que eu escolhi vai ser Não Há Meia Culpa Onde Há Linchamento. E eu quero falar um pouco sobre assim, o quanto a nossa cultura muitas vezes nada contra nós e contra a nossa evolução. Vamos lá. Vamos falar de Big Brother de novo sem falar de Big Brother? Porque eu acho que assim, o que está acontecendo lá está sendo ótimo para a gente entender como funcionam as dinâmicas, as relações das pessoas na nossa sociedade, como que a gente lida com as pessoas. Sabe o que é engraçado? A gente cai no mundo em que a cultura imediatamente ao nosso redor, ela já está sedimentada. Sim, foram várias gerações construindo a cultura e a gente educado como criança, a gente não questiona e a gente começa a fazer as coisas que todo mundo faz e a gente nem sempre se pergunta por quê. Então, em determinadas regiões do país, até hoje, quando chove, as pessoas cobrem espelho, ou então não se olham no espelho. Ou então, e assim, essas coisas de eu não vou entrar na água depois que eu comer, elas não são apenas crendices, elas são construções culturais que, por mais que você não acredite, você pode acabar seguindo. E tem determinados comportamentos que a gente tem com os outros, determinadas perguntas que a gente nunca faz, determinadas coisas que a gente nunca fala, determinadas mentiras que a gente sempre conta, que quanto mais a gente reflete no porquê que a gente faz isso, mais a gente questiona a nossa liberdade de lentamente mudar tudo isso. Por quê? Porque a nossa cultura, se não em toda a sociedade, porque isso é impossível, pelo menos na sua vida. Pelo menos na sua vida. Só lembrei aqui que hoje vocês me perguntaram das minhas piscadas e vocês devem ter escutado um barulho de mordida seca de dente também. Isso são resquícios de uma síndrome de Tourette. Procurem aí na internet. No YouTube, se você colocar síndrome de Tourette, muito provavelmente vai aparecer um vídeo de uma brasileira. Ela gravou esse vídeo quando ela era adolescente. Ela é uma fofinha, assim, super bonitinha, e ela se emociona e ela conta de forma muito transparente o que é isso. E é um vídeo que eu recomendo muito, para que você se coloque na pele de alguém que tem, para você pensar duas vezes antes de você tirar um sarro, porque é legal, mas são coisas que a gente acha às vezes que é divertido, mas que podem marcar profundamente uma pessoa. Vocês viram que o meu RNG deu uns 10, 15 segundos, né? Tem RNG de tempo agora, para ver quanto tempo vai demorar a sua entrega. E em dias que eu estou muito cansado, em dias que eu estou muito abalado, os meus tiques eles aumentam. Às vezes eu prefiro poupar vocês de vídeos nesses dias, mas tem dia que mesmo estando desse jeito eu quero falar. E hoje é um dia desses, então perdoem as minhas piscadas e as minhas mordidas e todas essas envergadas aqui que eu dou, porque às vezes são intencionais e às vezes não, às vezes são simplesmente impulsos involuntários. Agora vamos lá, vamos falar um pouco sobre a nossa cultura. A nossa cultura, ela é uma mistura de muita coisa, mas tem um peso muito grande da escravatura. E assim, tomara que vocês não queiram invalidar a minha fala por estar falando de coisas que eu não sei o que são. E se vocês quiserem melhorar o que eu falo, eu vou abraçar, assim,
de bom grado qualquer melhora que vocês façam na minha perspectiva, qualquer correção que vocês façam na minha perspectiva. Inclusive eu preciso muito trazer o Red aqui, porque eu não aguento mais não ter o vídeo da conversa com ele sobre aquele outro que eu fiz, enfim. A gente tem uma cultura de punição, e num país onde adultos apanham, os maridos batem nas mulheres e as mulheres batem nas crianças. Engraçado que a violência ela vai passando. Então, o escravo que era chibatado o dia inteiro no campo, ele voltava para casa e muito provavelmente ele batia na mulher dele, que muito provavelmente batia na criança, e muitas vezes os pais eles viam no bater na criança uma preparação para a vida adulta, porque eles sabiam que o filho cresceria e ele teria que aguentar. Então existiam pais que amavam os filhos, davam uma surra nos filhos e falavam assim: isso daqui é para você aprender, isso daqui é para você aprender, isso daqui é para te preparar para a vida. Né? E às vezes tinha também vai doer muito mais em mim do que em você, mas toma aqui. Por quê? Porque aí você prepara, condiciona essa criança para que ela cresça e para que ela esteja preparada na vida adulta para ser espancada daquela forma. Só que tem mais coisa. Num país onde adultos são tratados com desprezo e humilhados, a tendência é que o marido volte para casa e humilhe a esposa, e que a esposa vá lá e humilhe a criança. Em situações ideais, é claro que não. Claro que não. Você, claro que não. Mas acontece. Uma coisa é o que a gente acha certo, outra coisa é o que acontece, na verdade. E você vê que a relação de violência, ela vai permeando, ela vai passando do mais alto do mais forte para o mais fraco. E quando você não tem uma solução para essas opressões, o sonho do oprimido é ser opressor. Pronto, vocês podem me atacar à vontade. Vocês podem me xingar do que vocês quiserem por estar parafraseando essa frase de vocês sabem quem é. Mas aí quando você toma muito porrada, quando você é muito humilhado, e você só sabe disso, né? Se vocês lerem os grandes clássicos da nossa literatura, se vocês pegarem Sertões, se vocês pegarem Vidas Secas, vocês vão se deparar com famílias em que eles eram extremamente pobres e o dono da fazenda também era extremamente pobre. Então, numa fazenda onde o dono da fazenda ele não tem carrão, onde ele não tem uma mansão, onde ele não tem grandes posses, onde ele não tem nada para ostentar, mas a única diferença da casa dos empregados pobres para do dono da fazenda pobre é que o dono da fazenda ele tem uma cama, aquela cama passa a ter um valor simbólico. E aí o sonho daquela família que nunca saiu do sertão e não conhece nada do mundo, a mulher ela podia querer uma casa com piscina, ela podia querer uma cobertura, ela poderia querer um iate, mas como ela nasceu no sertão e ela não conhece nada além do sertão, ela olha para a miséria dela e ela olha para o dono da fazenda e olha para a miséria dele e existe uma diferença, existe uma cama ali. E essa cama, né, vai representar o poder, a diferença que há entre as duas famílias, entre a família do dono da fazenda e a família dela. E isso começa a pesar muito essa cama começa a pesar muito na perspectiva que ela tem, na autoimagem que ela tem, nos sonhos, nas aspirações que ela tem. Então, quando você não conhece relações saudáveis, quando você não conhece relações sadias, quando o único tipo de relação que você conhece é de violência, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, por que é que o cara quer virar chefe? Por que é que o cara quer ficar rico? Por que é que o cara quer ser poderoso? Porque ele quer fazer com outras pessoas exatamente o que fizeram com eles. E assim, você só quebra isso com um grande trabalho que muitas vezes não dá tempo de fazer com a pessoa. E às vezes a pessoa ela tem, eu vou dizer o azar. Eu vou dizer o azar de enriquecer muito rápido. Porque se você enriquece gradualmente, você vai saindo da zona do oprimido, você vai fazendo leves tratamentos, você vai para uma classe média, você vê as dores que essa classe média passa, você vai subindo, você vê as dores da alta classe média, você vai se iluminando ao longo daquele caminho, e aí quando você finalmente fica rico, você já passou por todas as camadas e meio que já se desvencilhou da dor do oprimido ali. Quando você fica muito rico, muito rápido, você dá um salto muito grande. E aí, de repente, você se vê de uma vez acima de todas as pessoas, sem ter estado no estado intermediário aqui, em que você se via acima de alguém, mas muito abaixo de muitos outros.
Agora vamos lá. A gente está falando de relações de poder, mas por que eu me perdi? Porque na verdade eu não queria nem falar isso. Mas a gente tem outras relações sociais. A gente tem outras relações sociais. E no convívio, nós criamos na nossa cultura determinados códigos. Por exemplo, como a nossa cultura, em grande parte, ela tem um peso muito grande da cultura escrava. Como eu sou escravo e você é escravo, a última coisa que a gente pode fazer é denunciar um ao outro. Então, aqui, denunciar um crime é mais horrendo do que cometer um crime. Então, você ir lá e roubar, você ir lá e matar, você ir lá e estuprar, você fazer alguma coisa, você assaltar um lugar é uma coisa feia, sim. Mas, às vezes, esse ato feio, ele alimenta um monte de gente. O que é feio de verdade? O feio é você ir lá e denunciar um cara que assaltou, correu o risco de ser baleado e voltou para a favela e levou comida para um monte de gente naquele dia. Você denunciar esse cara que correu o risco de vida, olha essa perspectiva, e aí você tem todo o direito de falar que eu defendo o bandido, que na verdade eu sou um esquerdo, qualquer coisa, mas se você reparar bem, se você se agarrar ao que eu estou falando e tirar da sua cabeça a ideia que eu estou tentando defender um partido, você vai entender que eu tenho um ponto aqui. Eu não estou falando que roubar seja certo. Eu estou falando que numa comunidade, em torno de uma pessoa que vai lá e rouba, e que com o fruto desse roubo alimenta muitas famílias, vai haver a construção de uma imagem de um herói aqui. E qual a coisa mais nojenta que você pode fazer com esse herói que está fazendo uma coisa errada, mas que está alimentando muitas famílias? A pior coisa que você pode fazer é dizer esse cara roubou para a polícia. Porque se você disser isso para a polícia, esse cara ele pode ir preso, ele pode ser morto, ele pode ser chibatado até a morte. Eu estou falando das nossas raízes culturais. Então, você simplesmente não denuncia, até porque ele roubou do dono e você não é dono de nada. E pelo fato de você ser escravo, você poupar a riqueza do dono não vai fazer com que você que denunciou fique mais rico. Você só vai fazer o fazendeiro mais rico e todo mundo mais miserável ainda do que já é. E não tem, né? Porque a gente ficar fazendo esse tipo de coisa. Droga. Agora eu preciso afastar o meu cavalo dali. Eu comi uma baleia, os caras são muito burro. Eu sou muito burro. Sou muito burro. Perdão, gente, esqueci até o que eu tava falando. Calma aí, faz de conta que você tá assistindo uma live e você só veio aqui pra ver eu jogar. Faz de conta. Bom, então a gente tá lá numa sociedade em que denunciar é feio. Então quando vai um cara de 3 quarteirões para baixo e entra na sua casa e rouba alguma coisa, você até sabe quem foi, mas você não tem coragem de ir lá para contar para a polícia. E aí quando a polícia passa na frente da sua casa e pergunta quem que roubou a outra casa lá, você também fala que não sabe de nada. E aí depois você xinga, porque nesse país rege a impunidade e ninguém faz nada. E é engraçado que você, depois de assistir aqueles programas policialescos, você fica puto, você fala que a polícia é burra porque não prende ninguém, que a polícia não faz nada, mas quando a polícia bate na porta e pergunta se você viu alguma coisa, você fala que não, e o seu vizinho também fala que não. Então você percebe que, embora a gente não esteja satisfeito com esse monte de saques, a gente também participa de uma cultura que protege esse tipo de comportamento. E eu não estou falando que seja fácil de mudar, e eu não estou falando que você seja burro, ou fraco, ou imoral de participar disso. Eu estou querendo mostrar para você que a gente faz parte de uma cultura que é muito maior do que nós. E a gente tem uma coisa muito séria também. Quando alguém rompe os nossos pactos sociais, quando alguém anda fora da linha, quando alguém cagueta, quando alguém dedura, quando alguém pisa na bola, quando alguém humilha, quando algum escravo faz com um escravo coisas que só senhores fazem com escravos, quando
alguém faz com você alguma coisa que não se faz com você, qual é a nossa reação? E olha que engraçado, existem países em que quando alguém rouba alguém, toda a comunidade vai lá e denuncia. Gente passa na frente da delegacia e fala, olha, eu vi aquele cara passando. Aí vai outra pessoa e fala, eu vi ele chegando perto do outro. Eu vi da janela ele tirando um negócio e se aproximando. E aí vai um outro vizinho e fala assim, eu vi esse cara correndo. E aí todas essas versões de pequenos pedaços, elas constroem provas suficientes para que o cara seja preso. Ou seja, do mesmo jeito que na nossa cultura e na nossa sociedade brasileira, de um jeito que não vai mudar, todo o nosso grupo ele protege o bandido, existem outros países em que toda a comunidade se une no sentido de punir esse cara. E o que fez com que uma cultura fosse para um lado e a outra cultura fosse para o outro? O tipo de penalização. Olha que fantástico essa parte, assim. Olha que engraçado. O que um japonês faz quando... O que um Tono-sama faz quando ele pega um bandido? Ele... leva esse cara a julgamento e, de acordo com a falta, ele vai dar uma determinada punição. E essa punição ela vai dizer duas coisas. Ela vai dizer se o cara exagera muito ou se ele é muito frouxo. E qual que é o objetivo do Tono-sama ou do juiz ou da comunidade? É que ela tenha equilíbrio e que ela tenha sabedoria na sua decisão. Ou seja, se o cara foi lá, estuprou e matou, muito provavelmente o Tono-sama, o senhor feudal, ele vai ordenar que esse cara se mate. Para quê? Para limpar o nome da família dele e para que as cagadas que esse cara fez não sobrem para sua descendência, para a família dele. Então, assim, para você não fazer parte de uma família desonrada, você vai se matar, porque aí a sua família permanecerá com honra. A sua família ela não será discriminada, ela não será maltratada, ela não será punida pelo grupo por você ter sido esse filho da puta que você foi. E aí a sua punição ela acaba aqui. Então o cara... pressionado por toda a sociedade, pressionado por todo o grupo e pela própria família dele, porque a família não quer ficar condenada a ser uma família desrespeitada e não respeitável, né? Ela não quer ser não respeitável, apoia que esse cara vá lá e faça aquilo que espera-se que alguém que fez aquilo que ele fez faça. E aí o cara vai lá, pega uma faquinha, ele tem o ato simbólico de cortar a barriga, de tentar puxar para o lado, e depois ainda puxar aqui para cima, mas pouquíssima gente consegue. O cara ele faz um esforço enorme, que é contra os nossos instintos, de conseguir se perfurar com uma lâmina, e porque ele não consegue puxar para o lado, tem um samurai aqui atrás dele que vai cortar a cabeça dele, para quê? Para que ele não sofra demais. Então existe um gesto de você fazer isso com você mesmo, mas existe o alívio desse gesto, que é você não ficar sofrendo por 5, 6 minutos com uma hemorragia que te arrebenta de dor. Tem um cara que acaba com o seu sofrimento imediato cortando sua cabeça fora. Essa era a punição máxima. Mas assim, o Tono-sama ele quer cortar a cabeça de todo mundo por qualquer coisa que qualquer pessoa faça? Não. Esse tipo de punição ela vai ser feita para crimes hediondos. Porque se o cara roubou uma fruta, se o cara roubou alguma coisa, se o cara foi lá e bateu na cara, a punição ela será proporcional. E qual que é a punição proporcional? Se você roubou alguma coisa, você vai devolver aquela coisa e vai compensar o transtorno dessa pessoa. Porque uma coisa é você roubar um saco de arroz e eu ter que ficar o dia inteiro brigando em juízo para pegar um saco de arroz de volta. Sendo que se eu tivesse trabalhado, eu teria conseguido 5 sacos de arroz. Então o que você faz? Por você ter roubado um saco de arroz, você vai me dar um saco de volta e você vai me dar também os 5 que eu ganharia se eu estivesse trabalhando na roça, sem ter que brigar judicialmente para você ser forçado a me devolver. Então existe um senso de justiça. O cara que roubou um, ele vai ter que se lascar e trabalhar e vai ter que devolver 6. O cara que foi roubado em um, ele vai falar... Pelo menos eu ganhei o que eu ganharia e não tive que ficar trabalhando na roça. Pelo menos eu fiquei lá no auditório, né? Ali contando a minha história e esperando a resolução. Então eu me sinto pago por esse tempo. E quanto mais equilibrado fosse o julgamento, quanto mais equilibrado fosse a punição, maior a admiração e mais sábio esse Tono-sama ele seria visto.
De forma que você tinha um estímulo da comunidade de quando dava alguma merda, a comunidade se reunir e falar: que punição que seria boa para esse cara? Vamos ver o que o Tono-sama vai falar? Aí o Tono-sama vai e fala. Naquele dia, no jantar, as pessoas só vão falar isso. Eu acho que o cara pegou pesada, a pena dele foi muito pesada. Não, eu acho que o cara foi muito brando. Se ele continuar dando pena branda assim, vai aparecer um monte de ladrão de saco de arroz aí. Porque vai ser um incentivo com uma pena branda dessa. Agora tinha, por esforço de todo mundo, o dia em que eles chegavam e falavam: Tono-sama é um cara inteligente, né? Você viu a decisão dele? Cara, realmente, aí não dá estímulo, compensa a pessoa, os caras vão pensar 2 vezes antes de cometer, e com isso a gente está conseguindo aquilo que a gente mais quer, que é a diminuição da incidência de casos de roubo de saco de arroz. No meu exemplo aqui só. Porque o cara se lascou tanto que ele não vai querer correr o risco novamente. O cara se lascou tanto que ele não vai querer que isso aconteça outra vez. Então, existia uma consciência da sociedade que não existem pessoas 100% boas e 100% ruins. E quando você decide roubar algo, você sempre faz uma análise de risco ali. Você sempre faz uma análise de risco. Se eu roubar, pode dar bom, mas também pode dar ruim. Se eu ficar comprando PRI vendendo DU, eu posso dar bom, conseguir vários bi por dia, e pode dar ruim, eu posso levar um ban também. Se a empresa nunca toma iniciativa nenhuma, você tem mais incentivo para que as pessoas façam isso. Se a empresa sempre dá ban, a pessoa vai falar: não quero perder minha conta. É melhor eu ficar fraquinho, começar de tri, mas pelo menos ter uma conta, do que ficar full pay e amanhã não ter conta mais. Então, essa punição, ela sempre ajusta que tipo de comportamento que a sociedade no geral vai acabar tendo. Onde eu estou querendo chegar? Como era a nossa cultura diferente do Japão, quando alguém ia lá e roubava um saco de arroz, ele era colocado, amarrado, e aí você tomava chibatada, e várias chibatadas, e várias chibatadas, e várias chibatadas. E aí o cara queria ser pego para servir de lição para os outros. Então dava-se uma pena absurda, para que esse cara ele servisse de exemplo. Só que a gente sabe, né, da máxima: primeiro o estômago, depois a moral. Tem o ditado: primeiro o estômago, depois a moral. E tem o meu status no WhatsApp. Meu status no WhatsApp é primeiro o café, depois a moral. Sem café eu não consigo ter bom julgamento. Mas a verdade do primeiro estômago, depois a moral, castigo exemplar nenhum é o suficiente quando você deixa os filhos do cara com fome. Perdi a entrega imperial. Tá vendo? Eu não tinha entregado todas as caixas. Ainda bem que faltava pouco, né? Se não me engano, faltava 15. Mas como eu tomei esse desconnect depois da meia-noite, quando eu voltar já vai ter resetado. E aí eu vou perder as últimas caixas da entrega do dia anterior. Azar o meu que não me organizei o suficiente, mas isso é consequência desse servidor porco que a gente tem hoje em dia. Atrapalha pra caramba. Esses delays aqui, eu poderia estar fazendo, né, quando eu clico no NPC e demora 15 segundos para o cara me atender ali, são 15 segundos em que eu poderia estar fazendo coleta. Eu poderia fazer, sei lá, 10 ciclos de culinária, 10 ciclos de alquimia. Eles poderiam critar, eles poderiam me dar. Enfim. Onde eu estava? De novo me perdi. A gente tem um dono da fazenda que aplicava penas extremas por faltas muito pequenas. E aí agora eu vou começar a amarrar os pontos. Lembra que eu prometi para vocês? O que vai acontecer? Eu vou clicar nesse NPC e aí, ao invés de eu ter o resto das entregas do dia anterior, o que eu vou ter? Eu vou ter as entregas do dia novo. Vai estar 225/225 ali, a hora que ele for, tá vendo? Teve 15 segundos de RNG para o NPC aparecer, e agora vai ter mais uns 15 aqui para aparecer o display da entrega. E aí eu fui para 225/225, e aí eu me lasquei porque eu perdi as últimas entregas do dia anterior porque eu tomei um DC aleatório. Parabéns aos envolvidos de Fox e PA. E Claro, mas eu acho que a Claro ela tem muito pouco nisso, porque com outros serviços assim, a minha conexão ela é simplesmente excelente.
Vamos voltar para onde eu estava. Eu falei que eu ia amarrar com o começo lá, né? Qual que era o começo? Já esqueci. Tô mal aí. Lembra quando eu falei que quando você tem uma violência com um adulto na sociedade, com um homem, ele volta e bate na mulher e a mulher bate no filho porque eles querem preparar para a educação? Olha como é importantíssima essa conversa e eu quero que vocês compartilhem, não esse vídeo, mas essa ideia. A próxima vez que você pegar sua mãe, sua tia, sua vizinha, sua namorada, seu namorado, o seu primo, o seu cunhado debatendo o Big Brother, levante essa questão para eles. Em um lugar onde o homem leva grito do chefe, ele volta para casa e grita com a mulher, e a mulher vai lá e grita com a criança, porque ela passa eles passam essa violência em camada, e isso vai preparando a nova geração para entrar numa sociedade que vai ter esse tipo de coisa também. E aí a nossa primeira relação com a justiça foi uma punição extremamente exagerada, de nos dar uma punição muito mais severa do que caberia com justiça para aquele caso ali. Então, porque você sabe que o mundo vai te confrontar com uma punição muito severa, você trata com punições muito severas determinadas coisas que são minúsculas, pequenas. Ao ponto de, por exemplo, eu tomar porrada por ter derrubado um copo quando eu era uma criança e a minha mão não conseguia segurar o copo de tão gordo que ele era. Então você me dava um biscoito nessa mão e você me dava um copo nessa e a minha mão era pequena, é como se eu tivesse que segurar um balde ou uma bola de basquete e o copo caía e escorregava. E aí o que acontecia? Eu apanhava, que é para você aprender. É para você aprender a não derrubar mais copo, porque isso custa dinheiro, isso é caro. Então você só tem esse tipo de educação de alguém que recebeu esse tipo de educação e que está passando isso de forma irrefletida. Por quê? Porque são penas exageradas por vacilo. Isso é crueldade inerente no sentido de fazer com que eu, criança de 5, 4 anos, sofresse? Não. Não é pura maldade. Não é pura iniquidade. Isso daí é uma pessoa que acha um gesto de amor, me preparar para jamais quebrar coisas. Porque o dia que eu quebrar copo do meu empregador, o dia que eu quebrar alguma coisa do meu empregador, a minha pena será muito severa. Então você dá penas severas demais, preparando a pessoa para encontrar penas severas na vida, mesmo que inconscientemente. Por isso que eu gosto daquele meu lema: se você tirar toda a fraqueza da pessoa, toda a falta de conhecimento, toda a falta de maturidade das pessoas, sobra muito pouco maldade em si. E a cultura do cancelamento, ela vem disso. Então, assim, quando alguém vai lá e dá uma mancada com você, você para de falar com o cara. Então, eu continuo ainda não assistindo o Big Brother, mas por falta de oportunidade agora, porque eu não tenho televisão no meu quarto mesmo, senão até acho que assistiria. Mas o que você vê? Que momento que foi importante o suficiente para as pessoas levantarem vários questionamentos sobre isso? Ela falava: tem que isolar esse cara, tem que deixar esse cara, tem que ignorar ele, porque faz bem, educa. Minha mãe ficava vários dias sem falar comigo quando eu fazia cagada. Então existe um processo de naturalização da violência que você começa a enxergar como a única forma de solucionar determinados conflitos, quando na verdade, se uma criança de 5 anos derruba um copo, você diz para ela: sua mão é muito pequena, você não pode segurar um copo do jeito que eu seguro um copo, porque eu seguro um copo com uma mão. Como você é uma criança que tem uma mão menor, você vai segurar com 2. Sabe o que eu vou fazer? A hora que a gente for comer junto, eu vou tentar pegar o meu copo com 2 mãos. Para quê? Para que os seus neurônios espelhos vejam eu pegando o copo com 2 mãos e também pegue o copo com as 2 mãos, porque assim diminui a chance de você quebrar o copo. Eu vou fazer isso por você. Esse seria um adulto maduro, né? Desculpa, filha, caiu porque eu não estava prestando atenção, eu te deixei sozinha com o copo, na verdade a culpa é minha, eu não vou te deixar mais sozinha com isso, e eu vou limpar isso daqui para que você não se machuque com os cacos. Isso é uma educação amorosa, e a pessoa que bate na criança, ela está reproduzindo de forma irrefletida uma educação que na cabeça dela funciona, que é muito parecido com o que essa Carol Conká aí falou. A gente tem que ignorar ele, tem que isolar esse cara. E a gente está numa cultura, e a gente não percebe, mas ela é de linchamento. Então se o cara dá mancada com você, você nunca mais fala com ele. Se o cara ele dá uma mancada com você, você arrebenta a cara dele.
como a gente está batendo cada vez menos nos outros, a gente nunca mais fala com o cara. A gente manda o cara tomar no cu. A gente tenta ferrar a vida dele. A gente bloqueia ele no Facebook. E essas coisas elas vão sendo internalizadas e o medo do cancelamento faz com que as pessoas se moldem. E aí eu estava escutando um vídeo do Pedro Doria, ele estava falando assim, cara, a nossa cultura de linchamento ela é tão forte que não existe espaço para alguém do PT fazer uma meia-culpa. O que é meia-culpa? É um termo que vem do latim, que significa, isso foi minha culpa, literalmente. Olha como o latim e o português se parecem. A tradução de minha culpa em inglês é through my fault. E é muito mais distante. Talvez eles escutem meia culpa lá, eles não entendam bulufas, porque o latim ele parece muito mais com o nosso idioma. Meia culpa significa foi culpa minha, foi mal, foi cagada minha, foi erro meu. Numa cultura de linchamento não existe espaço para a pessoa pedir desculpa. Por quê? Porque ela sabe que não vai adiantar. Tanto que o menino lá, quando ele bebeu, ele chapou o coco, eu não sei, desculpem a minha ignorância, porque eu não tenho informação o suficiente, então eu estou supondo. O menino que bebeu muito na festa e fez cagada, no outro dia ele foi lá e falou, gente, foi mal, pediu desculpa, ele falou, me excedi, eu não devia ter feito isso, ele tentou se reparar, ele tentou explicar, e não adiantou. Numa cultura de linchamento não existe espaço, porque quando o cara fala foi mal, você fala que foi mal o quê, cara, vai tomar no seu cu, seu arrombado. Desculpa o meu vocabulário chulo. Mas numa cultura de linchamento não existe espaço para umas pessoas chegar lá e falar, desculpa, eu errei. E isso acontece na política porque alguém do PT não pode falar, a gente roubou mesmo e exagerou, porque vai escutar uma voz da Joyce gritando, vai escutar uma voz do Nando Moura gritando, vai escutar uma voz entende? De gente que já vai começar a latir, já vai começar a atacar, e alguém que votou no Bolsonaro se esconde, né? Ou ele se esconde e finge que nunca votou, ou então ele truca. E ele fala, não, eu votei mesmo, porque existe sim uma conspiração para destruir o mito, e ele insiste nessa retórica de que na verdade a gente não consegue enxergar a verdade, porque tem alguma coisa escondida aí que a Globo não mostra, e que lá na frente a gente vai entender que no fim o cara sempre teve boas intenções. Isso é de uma profunda ignorância que a gente não pode ter raiva da pessoa, mas é engraçado como essa cultura de linchamento ela não dá espaço para que as pessoas admitam os erros. Lembra naquele Vítimas da Monogamia, em que eu falei para vocês que a nossa cultura monogâmica ela faz com que o homem peça para ser iludido? Porque saber que a mulher dele tem atração sexual por outro homem seria uma coisa tão devastadora para o ego dele, seria uma coisa tão devastadora para a masculinidade dele, seria tão devastador para o conceito de amor que ele tem, que quando ele pergunta para a mulher dele se a mulher dele tem atração sexual por outro homem, a mulher é assertiva em dizer não, você é o único cara por quem eu tenho tesão. Por quê? Porque a gente não dá o direito da mulher de falar a verdade. A gente não dá o direito para a mulher dela poder falar a verdade caso ela queira. Por quê? Porque por mais que você diga assim, não, fala a verdade aí, não vai te acontecer nada, não. Quando ela fala, eu tenho sim, inclusive eu transei com ele, o cara vai lá e mata ela. O nosso indulto de segurança ele vale muito pouco, né? Você fala assim, pode falar, eu não vou te bater. Aí a pessoa vai lá, fala e você bate. Quer dizer, eu tô falando da nossa cultura de linchamento. Você não tem espaço para minha culpa, você não tem espaço para admissão de fraqueza. E aí isso entra na sociedade, e isso entra nas empresas, em que as pessoas elas precisam de terapia, elas precisam desabafar na aula de inglês, elas precisam desesperadamente falar o que acontece no trabalho, porque no trabalho elas não podem falar o que acontece no trabalho, porque passar o menor indício de que você é um ser humano que pode cometer alguma cagada, que inclusive cometeu, é inadmissível. Então quando eu pergunto se você sabe, você fala que sabe, aí manda você fazer, aí você vai no Google descobrir como que faz. E quando dá errado, você inventa desculpas mirabolantes, e aí acaba num aluno típico meu, que eu tenho, e que eu trato de forma eu não sei de que forma que eu trato esses alunos, mas de vez em quando me aparece um aluno que
Eu peço para ele fazer uma frase e ele fala I am work. Eu falo, não, é I am working, I'm working. E ele fala, é que eu recebi uma mensagem aqui e aí eu me distraí. E agora como é que você fala eu estudo? I am studying. Eu falo, não, aí eu estou estudando. I study, eu estudo. E aí o cara fala, é que minha esposa passou ali na frente, aí ela me fez um sinal, aí eu me distraí aqui. E esse tipo de aluno, se eu não faço ele mudar, a gente encerra. Porque Porque enquanto você finge que tem alguma coisa errada acontecendo, porque você não tem coragem de errar, você não faz aquilo que é essencial para que você comece a acertar. Você tem que errar muito para começar a acertar. E se você não admite que você erra, você não consegue consertar o seu erro. E aí quando você olha para a nossa cultura, ela é devastada por esse erro na engrenagem dela. Porque quando um japonês está trabalhando errado, o outro japonês ele chega para ele e fala assim: "Sono yarikata wa chotto chigau nda yo." Olha o que o idioma diz para o japonês. Chigau é diferente e chigau também é errado. E quando ele fala assim, "Sono yarikata wa chotto chigau", ele está dizendo assim: essa forma de fazer ela é meio errada. Ela é meio diferente, mas isso significa que ela está meio errada. Aí sabe o que o outro japonês fala? Ele fala assim: "Sou desu ka? Chotto ii yarikata oshite kurenai?" Ele fala assim: será que você não pode fazer um favor de me ensinar a forma certa de fazer isso daqui? Aí o cara vai lá e ensina ele a fazer. E depois ele fala assim: upei, aprendi uma skill nova. Arigatou gozaimasu. Obrigado, porque você me ensinou um jeito novo de trabalhar e aí agora eu vou ser mais eficiente. A partir de agora eu vou ser mais eficiente. Essa é a cultura. Quando eu venho e olho o Brasil trabalhando, e isso não é falar mal do Brasil, não, isso é percepção da realidade como eu a vejo. Quando eu vejo dois brasileiros trabalhando, eu falo assim: cara, esse jeito de fazer aí não é o melhor. Você está passando o álcool aqui e aqui, e na verdade você está pegando o objeto com esse lado. Então quando você vai passar o álcool, você passa meio que aqui, ó, e depois você vem para essa parte toda aqui, e para ter certeza que não vai ficar vírus nenhum vivo sem ter a sua camada proteica em volta dele diluída pelo álcool, de forma que ele seja inativado. Se você falar isso para um cara numa padaria, ele vai dizer para você: vai tomar no seu cu, você quer me ensinar a trabalhar, cara? Quem é você para me falar alguma coisa aqui do meu trampo? Vai se foder, mano. Por quê? Porque nós temos... É como se a cultura tivesse alterado a nossa genética, de forma que a gente tem um medo horroroso de estar errado fazendo alguma coisa, porque estar errado implica ser burro, implica ser mal e implica ser incapaz, indecente, moral, tudo que você pode imaginar. Então assim, o fato de você fazer o seu trabalho errado implica que você é uma má pessoa e que você merece uma punição, e como você não quer essa punição, você não aceita a correção partindo do pressuposto que você está certo. E aí você descobre que um dos maiores problemas do Brasil não é nem a corrupção, porque a corrupção é a taxa do político que favoreceu um grande grupo que foi lá e o corrompeu. O que destrói o nosso país, o que faz com que a gente não seja competitivo com o Japão, com a China, é o fato de a gente não ser eficiente. E a gente não é eficiente porque a gente não se organiza. A gente não se organiza porque a gente não se corrige. E a gente não se corrigindo, a gente não aprende, a gente não melhora a nossa forma de fazer. Quem você acha que constrói um iPhone com mais eficiência? Uma fábrica japonesa ou uma fábrica brasileira? E com menor custo, e com menor desperdício. A gente não faz nem ideia de como que faz um iPhone. Por quê? Porque a gente não troca essas informações. Porque os donos das informações, eles são os ricos que não compartilham conhecimento. E que reservam esse conhecimento de valor numa casta só deles. Então, desde sempre as pessoas elas têm dificuldade de admitir que não sabem, que não entenderam e que erraram na escola. Depois isso entra nas empresas e essa história se repete. Quando você fala assim, olha, aconteceu isso daqui de errado, as pessoas não perguntam o que, deixa eu ver o que foi. As pessoas falam, não estava nem lá, não fui eu. Quando você fala que alguma coisa deu errado,
Observe o semblante das pessoas em volta. E algumas até levantam os braços. Quando que eu não vi, eu estava almoçando? É mais importante para a pessoa se dissociar do erro que aconteceu do que entender para poder corrigi-lo. E isso vai passando para a sociedade, isso entra na política e isso deterioriza toda a nossa capacidade de funcionar de forma eficaz. E é por isso que você coloca 20 pessoas dentro de uma casa e elas começam a se matar. Por quê? Porque qualquer erro que aconteça não é discutido nos termos do erro. O erro ele não é discutido no sentido de você fez isso, não deveria ter feito, da próxima vez você faça assim, porque se você fizer isso as pessoas vão ficar chateadas por esse motivo. Você entendeu? Na segunda vez, e você não entendeu da outra vez, espero que você tenha entendido dessa vez. E na terceira vez, não posso mais te perdoar, porque não foi falta de aviso. É melhor você não chegar perto de mim, porque a sua presença me incomoda. Não tenho nada contra você, não vou ficar tentando te difamar, mas quando a gente estiver no mesmo espaço, não se aproxime muito, porque eu não quero intimidade. A gente não tem essa maturidade de conseguir conversar em voz baixa. A gente começa a gritar, e a gente começa a gritar com violência, e essa violência faz com que outras pessoas morram de medo de serem envolvidas nessas histórias e nessas conversas. E quanto menos pessoas participam de um conflito e de um embate, menos justo o resultado é, porque as pessoas elas se separam e aí as pessoas elas são expostas somente a uma versão dos acontecimentos, que nunca são completas. Então quando você me pergunta se fofoca faz mal num contexto fragmentado. Se as pessoas se dividirem em dois grupos e ficar um lado lá só com a Carol com o Caio e do outro lado só o outro cara lá que deu aquela treta toda, se você fragmenta esses grupos e a panela daqui só conversa com a panela daqui e a panela de cá só conversa com a panela de cá, a fofoca é horrorosa. Mas numa sociedade onde as pessoas não se fragmentam e todo mundo coloca a situação que aconteceu em escrutínio e todo mundo fala sobre o que aconteceu, isso é ótimo, porque é muito difícil você enganar todo mundo com uma única retórica mentirosa. E quanto mais gente participa dessa retórica... Acabou minhas refeições e eu não vou comprar no mercado, então eu vou mudar para Calf. Vou buscar algumas lá, quem está em Calf. Aqui. Então, quanto mais pessoas participam dessa retórica, mais perto da verdade, através da perspectiva de muitas pessoas, a gente chega. Então, falar sobre um problema é uma coisa que deveria acontecer. E se a gente quer melhorar o nosso cenário político, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, é desfragmentar, porque agora panelinha daqui só fala com a panelinha daqui só fala com a panelinha daqui. Já que a gente construiu esse cenário ideal, então começaram a se produzir geradores de conteúdo, think tanks, produção de memes massivas que mandam só para esse grupo de cá e esse daqui só para esse grupo de lá. E aí a nossa sociedade é dividida entre pessoas que escutam a Band e pessoas que escutam a Jovem Pan. E aí, assim, quando você junta essas pessoas, elas estão morando em países completamente diferentes e as novas fronteiras dos países, elas são as narrativas de bolha que são contadas dentro dos grupos que as pessoas fizeram. Então, a gente não tem solução para essa guerra de narrativa se não quebrar essas panelas, colocar todo mundo junto e colocar todo mundo para conversar junto. Só que isso não pode acontecer na Rádio Jovem Pan, isso não pode acontecer na Rádio Band, por exemplo. Isso não pode acontecer, isso tem que acontecer na sociedade e a gente tem que parar de mimetizar o comportamento desses geradores de conteúdo que não aceitam conversar com o outro, porque aí sim a realidade ela será moldada da forma como for conveniente. Você vai, a partir do momento que você compreende tudo isso, você vai sozinho conseguir mudar isso? Não. Se você quisesse mudar, você teria que mudar toda a cultura brasileira. E não só teria que mudar toda a cultura brasileira, mas você teria que educar toda a população. Para que, escutando o que se passa... para que, escutando o que se passa no país, as pessoas tivessem educação, discernimento, bom senso para interpretar o que está acontecendo. Você teria que ensinar a elas história, política e filosofia. Só que não começou com o Bolsonaro, não. Não pense que começou com o Bolsonaro. Quando você vai lá atrás, o que falam da filosofia nas universidades? Bando de maconheiro. O que se fala de história? Há uma guerra de retórica a respeito da história. História não é importante, e aí depois quando você vai ver o comunismo quase acabou com o Brasil, e, na verdade quase teve uma invasão comunista, na verdade o Holocausto nunca existiu, aí você tem uma guerra de
de distorção da história, para quê? Para as pessoas pensarem da forma como você quer que elas pensem, com soluções rápidas, violentas e revolucionárias para um problema urgente que está para destruir a gente. E a política, então, nem se fala. A gente não faz política, a gente conversa em bolhas. A solução para o nosso país seria que todo mundo dialogasse, só que a gente não tem educação para se defender disso, a gente não tem discernimento e a gente não tem interesse coletivo necessário nas coisas que são realmente importantes. Eu não estou dizendo que matemática não seja importante, que ciência, que física não seja importante. Agora, colocar filosofia, história, política como coisa menos importante nesse cenário todo é no mínimo de uma grande ingenuidade, porque aí nós seremos ótimos técnicos, nós seremos excelentes executores, nós seremos brilhantes engenheiros, todos manipulados por aqueles que detêm a retórica, todos manipulados por aqueles que detêm a versão dos fatos. E aí nos colocam numa bolha e falam que tem um outro inimigo querendo nos destruir e ficam o tempo inteiro falando mal desse cara e a gente acha que a revolta, através da revolta a gente vai transformar tudo. E o que a gente faz com a nossa revolta? A gente vai lá conversar com o cara. O que você faz quando seu vizinho está fazendo barulho? Você vai lá conversar com o vizinho? Não, você xinga ele de dentro da sua casa até você não aguentar mais e dorme calado, sem dar nunca a oportunidade dele saber por você de que ele estava incomodando. Você chama a polícia contra o cara que ele estava com som muito alto. Você não tenta uma solução pacífica antes. Então, todas as bolhas de hoje, elas são feitas no sentido de fazer você ter ranço, raiva, ódio do outro, mas nunca tomar a iniciativa de ir lá dialogar com ele. Por quê? Porque não adianta. Você vê a Carol Conká falando isso, você vê toda a nossa sociedade falando isso. Você vê nas empresas pessoas sendo demitidas e se demitindo por falta de comunicação, porque elas acham que não adianta conversar, em famílias e em aulas também. Às vezes o aluno ele fala, cara, realmente essa aula não é para mim. Por quê? Porque ele não tem coragem de dizer que ele perdeu o fio da meada lá atrás. E se ele perdeu é porque realmente conversar não adianta. Se eu não estou conseguindo absorver ali no meio, é porque a aula não serve, porque a faculdade não é boa para mim, ou porque eu não sou bom para a faculdade, mas aí não tem por que continuar. Pense no tamanho do prejuízo que isso causa ao Brasil como nação e compare com as perdas da corrupção. É que eu não posso falar de coisas aqui, porque senão dá gatilho, mas o que é um triplex e o que são um monte de latas de leite condensado, dado o devido contexto, que a gente já teve vídeo sobre isso, a corrupção, ela tem que acabar, mas os efeitos devastadores dela são muito pequenos, perto de outras coisas muito grandes que a gente deveria estar debatendo, e a gente não debate, porque a gente está falando sobre leite condensado. Pensem a respeito disso. Tomara que seja útil. Desculpa pela minha cara de novo e um grande abraço.